Olá, que bom que temos você conosco neste momento de estudo e comunhão. Me diga uma coisa, depois de 6 dias de trabalho e atividades intensas, o que mais você deseja? Especialmente em cidades grandes, quando você sai de casa e os filhos ainda dormem, e quando chega, quase sempre já foram para a cama. É imprescindível um dia para refazer as forças físicas, a fim de aproveitar um tempo para a comunhão com a família, com a natureza e com o Criador. Talvez você pense, é verdade, é indispensável um dia para descanso e um melhor convívio social com a família e os amigos. Mas um dia, não importa qual, pode ser o domingo, a segunda ou qualquer outro dia da semana. Será que encontramos na Bíblia alguma coisa sobre isso? A Bíblia é nosso manual, nosso guia. E qual orientação ela nos dá sobre dia de descanso? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Vamos ler os versículos 8 a 10. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Este é o 4º mandamento da lei de Deus. A 4ª ordem que ele nos dá em sua lei é: descanse no 7º dia. Você precisa de um dia para descansar. E não só isso, mas define qual dia. Este é o 7º dia da semana. Por que o 7º dia e não outro? Leia em Gênesis capítulo 2. Vamos ler os versículos 1 a 3. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Não encontramos uma razão científica o porquê ser o 7º dia. O motivo é uma determinação divina, porque foi assim que Ele mesmo fez na criação deste mundo. Criou tudo em 6 dias e no 7º dia estabeleceu o descanso. Ele descansou, abençoou e santificou. E o que significa santificar? Tornar santo ou separar para um fim sagrado. Em outras palavras, Deus separou o 7º dia para um fim sagrado. É um dia santo. E que dia é o 7º dia? Leia Êxodo capítulo 20, o versículo 10, a primeira parte do versículo 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Talvez você pergunte, não é o domingo? No calendário aparece o domingo em 7º lugar. Te entendo. Mas nos calendários antigos, sempre o sábado está no 7º lugar. Porém, há umas décadas, esta sutileza foi implantada em muitos calendários. Começa com a segunda, terminando com o domingo. Mas pense comigo, segunda-feira, é possível ter segunda sem a primeira? Pense num prédio. Imagine construir o 2º andar sem existir o primeiro. É possível?
Os nomes dos dias já evidenciam que antes da segunda-feira tem a primeira-feira, ou o primeiro dia da semana, que chamamos de domingo. E depois da sexta-feira? O que vem depois do sexto? O sétimo, é lógico. O sétimo dia, conforme a lógica, é o sábado, harmonizando plenamente com a Bíblia. Entendemos pela Bíblia que Deus separou especificamente o sétimo dia para descanso. E que o sétimo dia é o sábado. Esse dia, o sábado, que Deus separou, tem algum significado especial para os filhos de Deus na terra? Vamos ver? Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 31. Nós vamos ler os versículos 16 e 17. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Leia agora Ezequiel capítulo 20 e o versículo 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Conforme os textos que acabamos de ler, guardar o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo para sempre, ou seja, no passado, no presente e no futuro, na velha e nova dispensação e na eternidade. Sabendo disso, Satanás tem feito de tudo para mudar, anular, acabar com este sinal entre Deus e seu povo. Veja o que o profeta Daniel escreveu sobre isto. Daniel capítulo 7 e o versículo 25. Leia comigo. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. O texto fala de alguém que cuidou, se esforçou para mudar os tempos e a lei. Se você pegar o catecismo e ler a lei de Deus, verá que de fato foi mudada. Está diferente do que está na Bíblia. O 2º mandamento, que proíbe adorar imagens de escultura, foi excluído. E o 4º mandamento, que requer a observância do santo sábado, foi mudado por santificar os domingos e festas de guarda. Nos primeiros séculos da era cristã, o verdadeiro sábado foi guardado por todos os cristãos. Mas com grande astúcia, Satanás operava mediante seus agentes para que a atenção do povo pudesse ser chamada para o domingo. Esse dia se tornou uma festividade em honra da ressurreição de Cristo. Com isso, muitos abandonaram o sábado bíblico e seguiram a tradição na observância do primeiro dia da semana. Outro passo foi dado quando o imperador Constantino, no dia 7 de março de 321, promulgou um decreto, fazendo do domingo uma festividade pública em todo o Império Romano. O dia do sol era venerado por seus súditos pagãos e honrado pelos cristãos. Era a política do imperador unir interesses em conflito do paganismo e cristianismo. Talvez você pense, não foi Jesus que aboliu o sábado? Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus. Vamos ler capítulo 5, vamos ler o versículo 17.
Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. O sábado faz parte da lei de Deus. E Jesus deixou claro que não veio abolir, destruir ou anular. Mas e por que Jesus curou no sábado? Talvez você esteja pensando neste momento. Abra sua Bíblia agora no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 12. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Leia agora Marcos capítulo 3 e o versículo 4. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Baseado nestes e muitos outros textos, entendemos que Jesus curava aos sábados, porque isto é lícito fazer no sábado. Não é transgressão do mandamento. Tudo que Jesus fez no sábado foram coisas que estão em harmonia com a lei do sábado. Ou você acha que Jesus transgrediu a lei de Deus? Ele mesmo afirmou que não quebrou, mas cumpriu. Ellen White, uma escritora norte-americana, em seu livro O Desejado de Todas as Nações, na página 206, escreveu o seguinte: Jesus lhes afirmou que a obra de aliviar os aflitos estava em harmonia com a lei do sábado. Estava em harmonia com os anjos de Deus, que estão sempre descendo e subindo entre o céu e a terra para servir a humanidade sofredora. Jesus declarou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Todos os dias são de Deus, para neles se levar a cabo seus planos para com a raça humana. Agora, algumas pessoas se baseiam no que é lícito fazer aos sábados para se justificar em fazer todas as coisas, toda tua obra. Mas toda tua obra deve ser feita nos primeiros 6 dias da semana. Talvez você pense, mas o sábado não foi dado para os judeus? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Evangelho escrito por Marcos capítulo 2. E vamos ler o versículo 27. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Percebe que o sábado foi feito por causa do homem, não por causa ou para os judeus? Encontramos o sábado na Bíblia na primeira semana, na semana da criação. E ali havia apenas Adão e Eva, nenhuma outra pessoa. Os judeus vieram à existência muitos e muitos séculos depois. Veja o texto de Isaías capítulo 56. Nós vamos ler o versículo 6. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Aqui não está fazendo menção de judeus, mas de estrangeiros. Pessoas de outras nações que se unissem ao Senhor, passando a serem servos de Deus, todos que guardam o sábado. Analise o que Salomão escreveu em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12, nós vamos ler o versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Baseado nos textos lidos, entendemos que o sábado foi feito ou dado ao homem, não somente aos judeus. Pessoas de qualquer nação
que se une a Deus, passando a servi-lo, guarda o sábado. Todo homem de qualquer nação e de todas as épocas tem o dever de guardar os mandamentos da lei de Deus, dos quais um deles é o sábado. Enquanto existir ser humano, o sábado será um sinal da lealdade de seus servos a Deus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 66 e nós vamos ler os versículos 22 e 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Você percebe que no novo céu e na nova terra existirá seres humanos e os mesmos a cada sábado comparecerão à presença de Deus para adorá-lo? Não sei se você já parou para pensar. O mundo evangélico em geral prega que não se deve adorar imagens, deve honrar os pais, não pode matar, nem roubar, nem adulterar, não pode mentir, nem cobiçar o que pertence aos outros. Deve observar 9 mandamentos da lei de Deus, mas o quarto, que faz menção do sábado, dizem que foi abolido. Por que somente este? Veja o que o apóstolo Tiago escreveu em sua epístola. Tiago, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. É como uma corrente de 10 elos. Se você cortar apenas um, a corrente fica inválida. Satanás sabe disso e, com sua astúcia, leva os crentes a desobedecer apenas um dos mandamentos. E é claro, logo o principal, aquele que constitui o sinal da lealdade de Deus com seu povo. Meu amigo, minha amiga, não sei se você já sabia o que acabamos de falar. Não sei se você já guarda o sábado. Mas uma coisa sei, este dia Deus separou para um fim santo, um dia especial para termos comunhão uns com os outros e principalmente com Ele, tanto neste mundo como no mundo vindouro. O meu desejo é que você o sirva agora, guardando o sábado, para poder também adorá-lo a cada sábado na eternidade. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, eu te agradeço de todo o meu coração porque o Senhor separou este dia especial, o 7º dia da semana, para termos mais comunhão uns com os outros e contigo. Eu te peço que ajude a mim e a todos que estão assistindo esta mensagem para que possamos observar devidamente o teu santo dia e assim estejamos nos preparando para a cada sábado te adorar no novo céu e na nova terra. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desta mensagem, se inscreva no nosso canal, assista outros vídeos, curta e compartilhe.